Pessoal, boa tarde, ao vivo. Fala, Cordovês, tudo E bem? aí, Gustavo, tudo bom, meu velho? Tudo certo. Tudo, tudo certo, animado para o papo hoje. Será que já temos pessoas aqui na transmissão com a gente? Na sala estamos sozinhos, né, Cordovês? Ainda tímidos porque a gente não viu ninguém. Então, Isso, conforme o pessoal for chegando, vai comentando. maravilha. Animado, cara, animado. Fazia tempo que a nossa última edição da Insight Sales Benchmark Brasil foi em 22, então fazia tempo que eu não olhava com tanto carinho, tanta profundidade para uma pesquisa de vendas, ainda mais sobre salários, algo tão incrível e importante, né? Variável e tudo mais, que você vai comentar mais aí, mas feliz pelo convite, cara. Extremamente relevante, né? Obrigado também, cara. Agradeço muito pela parceria. Já não é de hoje, né? A gente já tem uma amizade, uma parceria de alguns anos e muito legal contar contigo aqui nesse projeto. E tenho certeza que hoje a gente vai conseguir trazer bons insights para todo mundo que está no comercial. E eu acho que tem muita gente curiosa, porque foram milhares de respostas, então foi um sucesso a captação de respondentes aqui. Vamos lá. Pessoal, temos pessoas já nos acompanhando. Vou pedir um sinal de fumaça aqui no chat. Estou acompanhando diretamente aqui. Júlia, conforme for acompanhando também, avisa a gente. E aí a gente vai dar uns 5 minutinhos aqui de tolerância para a galera ir chegando e a gente poder receber todo mundo a tempo, né? A gente sabe que é correria, apesar que hoje, teoricamente, né, fechamos o quarter, fechamos o mês, então é hora de começar a reajustar rotas para quem não bateu meta no primeiro trimestre, né, Cordovez? Calcular as comissões, exatamente, reajustar a rota. Hoje é um dia que o nosso público, me time, né, gestores comerciais, normalmente o pessoal está de cabelo em pé, olhando o resultado. Ontem dormiu tarde, entrou em reunião até 8 da noite, enfim, tem muita vontade aí também. Mas é um dia especial. Começo de trimestre, senta o time, né? Isso deu certo, isso deu errado, enfim, super importante. Maravilha, maravilha. Beleza, gente. Então, esses minutinhos iniciais eu vou dar boas-vindas aqui. Estou vendo o pessoal do meu time. Boa tarde aí para toda a equipe do Sales Hunter. Vou priorizar meu time. Estou vendo aqui Éder Barreto chegando agora. Fala, Éder, bem-vindo. O Alexandre Conte, a Mar Gomes Pantorra Meirelles. Quem mais? Vamos dando o alô, pessoal. Vamos comentando aqui no chat que a gente quer conhecer todo mundo que estiver aqui. Vai ser um bate-papo bem aberto. Boa tarde, Érica, bem-vinda. Bastante gente chegando aqui. Maravilha, galera. Então eu vou aproveitar esse tempo, esses primeiros minutos, para quem não conhece a gente, que não adianta, né, Cordovez? Tem que estar todos os dias impactando, se fazendo presente. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu gostei que a marca agora é Diego Cordovez, né? Acho que agora é consolidação aí da tua relevância para o ecossistema. Então, parabéns por toda a trajetória. Vou deixar tu te apresentar, obviamente, mas a ideia de convidar o Diego para fazer essa edição aqui conosco de lançamento é, obviamente, por todo o track record dele com essa, não só o conhecimento de vendas B2B, né, e do mercado, mas sim dessa parte de analisar mais profundamente as pesquisas, né, e ele vai contar um pouquinho também do histórico que ele tem com isso. Então, a gente convidou o Diego para colaborar, e esse é um material que a Sales Hunter vem planejando há alguns anos, na verdade, né? Então, queria agradecer também a Júlia, né, que foi a responsável também aqui dentro da Sales por fazer acontecer essa pesquisa. Deu bastante trabalho, então a gente está bem contente com o resultado e principalmente com todos os respondentes, né, porque a gente vai mostrar um pouquinho dos dados, mas foram mais de 1.300 respostas válidas e a gente ainda utilizou a nossa base histórica. Então, a gente consegue, dessa forma, trazer médias, enfim, progressões de remuneração e avaliar com muito mais profundidade, de fato, o status da remuneração fixa, variável, incentivos.
e alguns outros fatores aqui da área comercial. Então, para a gente, é fundamental criar essa pesquisa, é um ativo da empresa, de fato a gente quer continuar isso nos próximos anos, porque isso traz um embasamento teórico para a gente poder compartilhar com nossos clientes e com nossos candidatos e não ficar com base no achismo. Então, isso, de fato, é algo que entendo que é um passo adiante que a Sales Hunter dá no mercado ao entregar esse material. E eu queria, né, depois, no devido momento, agradecer no detalhe os parceiros. Então, foram vários parceiros de, diria assim, escoamento da pesquisa, né, em parceiros aí que colaboraram com as suas bases, divulgando, colaborando também com algumas palhinhas que estão descritas lá no material completo da pesquisa. A pesquisa já está disponível, né? Então a gente vai colocar depois o link para vocês, para quem ainda não baixou. A ideia hoje justamente é trazer um pouco mais de crítica e visão em cima dessa pesquisa, do histórico também de movimentação dessas informações nos últimos anos. Inclusive, um dos grandes fatores que a gente vai mostrar é que nos últimos 4 anos houve um aumento substancial na remuneração de vendas, principalmente de vendas consultivas, B2B, e isso a gente aponta tanto na pesquisa quanto agora na Exame, né? Saiu agora à tarde a matéria na Exame com um descritivo aí da pesquisa, falando um pouquinho sobre esse crescimento tão relevante, né? Então, a gente, depois de 8 anos, né, a Sales Hunter, para quem não conhecia a gente, recrutamos profissionais de vendas para as outras empresas, né, com sucesso. Tivemos um case de sucesso até juntos, né, Diegão, lá na MeTime. Sim. Por anos lá. Então, a gente tem um trabalho muito colaborativo de realmente ajudar o nosso cliente a ter sucesso lá na ponta, né, que é ter as melhores pessoas. Então, a gente criou essa pesquisa com muito carinho, né, muita atenção aí para poder justamente agregar valor para o mercado e balizar muito bem as expectativas dos nossos candidatos com as capacidades de pagamento dos nossos clientes, né? Então, espero que vocês tenham gostado, vocês gostem da pesquisa, né, e que o bate-papo de hoje possa gerar insights tanto para contratantes, tanto para contratados, né, pessoas que estão se avaliando também, que querem ter uma noção de quanto elas estão valendo de acordo com seu cargo, seu momento, a região. Então, a gente vai trazer esses números hoje sem máscaras. Legal? Então, eu vou passar a bola aqui rapidamente, primeiro para o Diego, para ele falar um pouquinho sobre ele e o momento dele, e aí a gente depois engatar na pesquisa. Diegão, muito bem-vindo, é uma honra contar contigo. Cara, primeiro de tudo, Gustavo, obrigado, Ju, também pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu fui por 10 anos cofundador da MeTime, atuei como CMO lá dentro, criei alguns canais conhecidos, a Cast for Closers, um dos podcasts de vendas mais ouvidos, se não mais ouvido do país, em vendas B2B. E um desses filhos do marketing foi a pesquisa. E aí o Gu me chamou, Gustavo, Cordovez, vamos comentar essa, vamos fazer uma troca. Traz o que vocês tinham lá da pesquisa anterior e a gente faz essa mescla do que mudou. Então, provavelmente vocês, se me ouvem e me conhecem, foi na época de MeTime. Em 2026, abri uma consultoria, voltei para o YouTube, voltei a gravar, voltei a ser o professor que me acostumei a gerar bastante conteúdo. Então, estou muito feliz com essa transição. Então, o diegocordovez.com é uma marca pessoal. Ainda não sei se vai virar uma próxima empresa ou não, mas hoje ajuda os CEOs a gerar crescimento através de geração de demanda e aquisição de clientes. Então, eu entro na operação, analiso a estrutura de marketing e vendas dela, entrevisto clientes e monto um plano para o CEO. Olha, isso aqui tem menos risco, isso aqui tem mais risco. Eu cresceria a sua empresa dessa forma se estivesse na sua cadeira. É isso que eu faço hoje. Tenho 2 mentorados e tenho alguns projetos de consultoria rolando. Estou muito feliz em estar aqui nessa nova transição. Meu primeiro webinar, eu fiz um podcast já, mas meu primeiro webinar como Diego Cordovez, então, só com a empresa pessoal, né? Não com a MeTime, mas em função desse passado, com as pesquisas, estou aqui com o Gustavo para a gente comentar essa pesquisa de cargos e salários, não só de salários, né? Da fixo e variável, para a gente trazer bastante insight aí para vocês. Muito legal. Estamos muito felizes, contentes aí com a tua participação. Tenho certeza que a galera vai gostar também.
Beleza, então, dando o pontapé aqui de partida, queria alinhar expectativas. A gente deve levar 1 hora e 15 no máximo para o nosso bate-papo. Vamos concentrar as dúvidas mais para o final, então vão escrevendo no chat e a gente vai concentrar as respostas mais no final. Um ponto aqui, falando sobre o roteiro, né? Então, os 5 principais tópicos que a gente vai trabalhar hoje estão baseados aí na origem de geração de demanda, leads, pipeline, comentar um pouquinho sobre isso, como que a galera está de fato conseguindo gerar demanda nas suas operações. Depois a gente vai entrar um pouco sobre o mapa da evolução salarial, e aqui a gente vai destrinchar em alguns fatores e alguns critérios que vão mostrar um pouco mais no detalhe como está sendo esse processo mesmo de evolução de remuneração dentro da área comercial. Na sequência, a gente vai destrinchar isso por região e entender as diferenças e onde que, de fato, está tendo maior crescimento de remuneração ou estabilização da remuneração. Depois, a gente vai falar um pouco mais sobre modelos de comissão, então, entrar um pouco mais no detalhe, né? Como que, de fato, hoje as empresas estão pagando remuneração variável, se é um modelo único, se, de fato, as empresas estão conseguindo criar novos modelos, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, no final, entrar aí nas diferentes formas de incentivos e como criar um modelo de incentivo e também falar um pouco sobre a distribuição do OTE, né, diria assim, da somatória de fixo mais variável em atingimento de meta. Como que, de fato, as empresas estão conseguindo fatiar isso corretamente. Então, esses são os 5 principais tópicos aí da nossa conversa hoje. Bom, antes de começar, eu vou convidar aqui para a nossa chamada a Júlia, que é a responsável pela pesquisa junto com a Sales Hunter, e a gente queria mostrar um pouquinho, antes de mostrar os dados, mostrar como foi formada a pesquisa, qual é a metodologia e quais são os critérios para a formação desses indicadores que a gente quer trazer aqui. Então, Júlia, queria, além de te agradecer muito pela pesquisa, te dar parabéns, passar a bola para tu contar um pouquinho para a galera. Legal. Honra aí estar com vocês dois na chamada e boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, né, eu sou a Júlia, sou Head de Revenue aqui na Sales Hunter e eu vou contextualizar bem rápido, na verdade, como a gente estruturou a pesquisa, só para a gente não chegar colocando dado na tela sem dizer o real motivo, né? A gente resolveu ter esse papo rápido aqui porque sustenta a análise que o Gustavo e o Diego vão falar depois, então é importante a gente ter um papo rápido sobre isso. Então, qual que é o ponto central da pesquisa, né? A gente trabalhou com 2 fontes principais, o Gustavo já comentou isso, mas a primeira foi a coleta feita entre janeiro e fevereiro desse ano, com mais de 1.300 profissionais, e eles atuam diretamente em vendas B2B aqui no Brasil. E essa amostra combina liderança, gestão e operação, então permitiu essa leitura aí estratégica e ao mesmo tempo prática do mercado, né? E mais de 70%, que nem vocês estão vendo aí na tela, né, dos respondentes, estão entre nível sênior e liderança. E essa distribuição por porte ficou bem equilibrada, então 33% em micro e pequenas empresas, 31% em médias empresas e 36% em grandes empresas, né? Também é uma base com abrangência nacional, então com maior concentração ali no sul e sudeste, mas a participação também das demais regiões. A segunda fonte foi a base histórica da Sales Hunter. Ela foi construída ao longo desses 8 anos de atuação que a gente está no mercado e com a participação ali em processos de estruturação e contratação estratégica com mais de 2.300 empresas B2B. Então, depois dessa coleta, os dados passaram aí por um tratamento, validação, bastante estudo também por trás deles e conversa com as pessoas que responderam para tentar entender o real motivo daquela resposta. E a gente também excluiu algumas respostas incompletas, analisou as inconsistências, olhou essas dispersões por cargos, porte e região e tratou esses outliers aí para evitar as distorções. Então, os próximos, o restante da conversa, né, nos recortes assim que vocês vão ver maior variação, a gente chegou a priorizar a mediana e os intervalos predominantes. Então, em vez de uma média simples, né, a gente trouxe essa mediana justamente para representar melhor a realidade que a gente vem observando no mercado. E só mais um ponto importante é que o porte das empresas foi padronizado por um número de colaboradores, seguindo ali a referência do IBGE e do Sebrae. E esses valores aí foram consolidados como remuneração bruta mensal equivalente.
Então, para permitir a comparação mais consistente entre PJ, CLT, enfim, né? Para a gente ter mais clareza sobre isso. Antes de passar a bola, para a gente começar aí o nosso bate-papo, um cuidado central aí na leitura são que os dados não devem e não podem ser analisados, né, de forma isolada e fria. Então, depende do contexto, da operação, o ticket médio, o ciclo de vendas e essa previsibilidade da receita e o modelo de geração de demanda. Então, é bem importante isso, não é um dado que é para levar friamente para o que vocês estão trabalhando, né? Precisa entender todo esse contexto. Então, é isso. Bom webinar, gente, e muito bom estar aqui com vocês. E o papo vai ser super rico. Maravilha. Então tá, estamos alinhados, agora vamos embora. Vamos seguir aqui na apresentação. Bom, beleza. Agora entrando direto na pesquisa, falando um pouquinho sobre geração de pipeline. Um dado super legal é que na pesquisa, nos respondentes, claro que a audiência da Sales Hunter e dos parceiros, ela tem um enfoque muito grande em operações B2B, em operações consultivas, então isso foi realmente o motivo da pesquisa e o enfoque da pesquisa. Acredito que isso tenha gerado também, de alguma maneira, esse direcionamento para operações que prospectem, empresas que precisam obrigatoriamente gerar demanda e tirar um pipeline do zero, né? Então, a gente vê aqui uma predominância do outbound como o canal mais utilizado, predominantemente mais forte nas operações, né? Então, a questão não é um contra o outro, e sim qual teve uma predominância na resposta. Então, quase 50%, né, quase metade, aqui 41%, responde que o outbound é o seu canal de principal geração de demanda, enquanto o inbound vem com 38%, 16% responde que indicação e parcerias é o principal canal, e 5% responde que explorar eventos é, de fato, uma estratégia que gera bastante resultado. Então, o que esse dado está sugerindo? Né? Que o mercado ele não virou inbound ou outbound, ele está aprendendo a operar aí com canais com mais granularidade. Né? Então, o outbound continua sendo o motor principal quando a pressão é de gerar um pipeline previsível. Então, geralmente, eu vejo alguns casos, né? A empresa que tem um produto de ticket médio mais baixo, e aí eu vou perguntar a opinião do Cordovez, a empresa que tem um produto de ticket médio mais baixo, ela necessariamente precisa se mostrar mais, precisa investir em mídia paga, precisa fazer um conteúdo que consiga capilarizar para gerar demanda em escala pelo ticket médio. Agora, soluções mais nichadas, é muito difícil uma empresa B2B de serviços ou de tecnologia esperar cair no colo um lead qualificado antes de ter, obviamente, conteúdos ricos, uma marca forte. Então, acho que o outbound acaba sendo a primeira e mais rápida forma de obter oportunidades de negócio, né? Então, queria te puxar um pouquinho para comentar essa primeira parte. Ótimo ponto, Gustavão. Olhando para trás, lá em 22, quando a gente fez a nossa também, uma frase que me chamou muita atenção nesse slide não é inbound versus, e sim a capacidade de lidar com ambos. Essa frase é incrível, e desde aquela época, mesmo que essas empresas que elas tenham dito qual é predominante, o que eu vejo é que elas começam a fazer um muito bem feito e eventualmente elas decidem que para crescer mais rápido elas precisam de um segundo. Outbound e inbound é só uma modalidade, é só um vetor. Eu vou atrás do meu lead ou ele chega através de algum anúncio me procurando. Existem inúmeros canais de aquisição dentro de inbound ou outbound, mídia paga, orgânico, enfim. Mas o ponto aqui desde 2022, as empresas elas dominam um e começam a abrir outros canais para crescer mais rápido. Isso é um fenômeno cada vez mais presente, e eu acho que o que você menciona ali de não ser um jogo de ou, e sim um jogo de, para mim, é a principal mensagem aqui, porque até pelos posts no LinkedIn, a gente vê morreu, outbound morreu, ainda funciona se bem feito, com contexto, então, é uma força da natureza. Essa previsibilidade do outbound
pelo jogo de números, né? Uma lista fria, eu consigo X leads, Y reuniões, Z vendas. Dá para fazer no inbound também, é um funil até mais eficiente, mas é um funil mais rápido de fazer porque a empresa está ali, ela só precisa ser abordada. E no inbound, preciso construir uma estratégia de LinkedIn Ads que funcione bem, uma estratégia de Google AdWords que funcione bem. Isso demora um pouquinho mais de tempo até a empresa parar de bater cabeça e fazer inbound bem feito, né? O outbound, normalmente, ela já começa a abordar, refina o discurso e consegue fazer por de pé mais rápido. Então, sim, esse é um efeito natural de a gente começar pelo outbound, mas duas coisas, né? Reforçando, não é um jogo de escolha. 2, façamos. Se possível, façamos, vai crescer mais rápido. Aí é um ponto da empresa olhar para os talentos que ela tem e decidir o que fazer primeiro. Acho que esse é o ponto. Para nós foi um inbound, porque tinha a questão de educação de mercado na MeTime, né? Então, começamos explicando o que era o conceito de Sales Engagement para gerar vontade de compra. Mas para negócios ou mercados muito maduros, tu pode começar abordando os leads que eles já conhecem a categoria, já estão muito mais com o problema na cabeça, eles já resolvem com outros fornecedores, vai outbound mesmo, enquanto o teu inbound vai maturando. 50 centavos aí sobre esse tema e como escolher o que fazer primeiro. Perfeito, perfeito. Não, e até diria assim, né, que quando a gente fala em inbound, às vezes acaba misturando tudo numa única cesta, mas o inbound ele não é esperar o lead cair do céu, né, e sim um conjunto de estratégias de posicionamento, de conteúdo, né, de growth realmente, para gerar demanda, ser visto e levar clientes até o funil de compra, né? Então, com certeza. A gente sabe que isso leva algum tempo, então muitas vezes a empresa não tem tempo para contar somente com essa estratégia, principalmente quando a gente precisa escolher os clientes, né? Então, se a empresa tem um produto muito nichado, tem que mirar, e o outbound permite trabalhar de forma mais sniper, né? No inbound você não tem, o Mark Roberts fala sobre isso da Sales Acceleration Formula. Você tem um dilema que é, no inbound você tem a dor. Eu digito como vender mais, acho um post da Sales Hunter, eu quero vender mais. Então, se eu pedir contato na Sales Hunter e vier por esse post, você sabe que eu estou em dúvida sobre como vender mais. Você sabe que eu tenho dor, você não sabe o fit, certo? Você não sabe quem ranqueia para a palavra que você ranqueou ou para o anúncio que você viu, vai, via de regra, mesmo que você consiga segmentar muito bem. No outbound é o contrário, né? Você controla o fit. Eu vou atrás de clínicas odontológicas no interior de São Paulo. Você controla o fit, você não sabe se tem a dor. Então, você tem essa dicotomia de se eu preciso escolher fit, eu vou para o outbound, porque se eu for para o inbound, eu vou atrair todo mundo, né? Via de regra. Então, sim, esse é um ponto muito importante para decidir o que fazer primeiro. Se você precisa controlar muito bem quem entra, quem passa pela porta do seu site, levanta a mão lá para falar com o consultor. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Então, eu vou evoluir aqui no nosso material. Bom, falando um pouquinho agora já de remuneração, né? Então, salário subindo. Então, aqui a gente tem bastante para falar, né? Óbvio que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas é muito interessante trazer aqui a pesquisa da própria MeTime, feita aí pelo Cordovez, de 2022, né? Então, a diferença aqui, eu queria trazer um principal insight, né? Então, dessa pesquisa que a gente trouxe agora, a gente percebeu aqui, por exemplo, um SDR dentro do Sudeste já está com uma remuneração média de entre 3.800 e 6.000 de fixo. Empresas do Sudeste por uma função de SDR. Então, se a gente for analisar, não só a carreira de SDR valorizou, né, como hoje, de fato, existem funções de pré-vendas, dependendo do ticket, do que é vendido, que pagam mais do que ganhava um vendedor júnior ou pleno, às vezes até sênior no mercado há uns 5, 7 anos atrás. Então, essa mudança ali pós-pandemia, que foi percebida muito pela Sales Hunter nas suas vagas, agora está sendo consolidada, né, por N motivos, né, por especialização, por aumento da necessidade desses profissionais, né, oferta e demanda. Então, são vários fatores, mas é muito curioso ver que, por exemplo, assim, hoje, um salário médio, R$ 2.500 em 2022, tudo bem, tem alguma coisa de inflação aí na jogada, que a gente poderia considerar, sem dúvida, né, aumento de custos, mas se a gente pegar hoje, por exemplo, na plataforma da Sales Hunter, são poucas vagas nesse ticket, que era o ticket médio da pesquisa de 2022, e que de fato a gente percebia. Então eu acho que
o que a pesquisa também está mostrando todo o discurso voltado para, olha, o SDR tem 2 caminhos, né? Ou ele se especializa, né, e aí para virar um SDR sênior para trabalhar contas enterprise, né, um BDR, enfim, ou ele vai virar um closer, um líder, porque ficar num cargo de SDR muito júnior tem pouca perenidade por muito tempo. Você não consegue manter isso porque não faz sentido. Então, na verdade, os cargos de pré-vendas que estão surgindo, e muito, né? A gente está tendo bastante abertura tem tido bastante abertura de vagas de pré-vendas, está muito relacionado com essa, diria assim, o aumento da importância do pré-vendedor hunter, do pré-vendedor com capacidade de diagnóstico também, com leads que chegam, mas principalmente com um perfil de curiosidade, de inteligência. Então, a percepção nítida de aumento de remuneração, em alguns casos, mais do que dobrando a média de 4 anos atrás. Óbvio que estamos falando aqui de uma amostragem que é bastante ampla, mas que também traz a realidade de empresas mais B2B, mais tecnológicas, não tendo sido limitado a responder empresas que não têm esse perfil, né? Então, salário base médio de vendedor, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, 4.408. Ok, segmentos mais tradicionais que pagam menos, ou que tem remodelos de variável de carteira, que tem outro tipo de previsibilidade, tudo é questionável, tudo é possível de reflexão sobre. A questão é que, num ambiente competitivo, né, de serviços, de B2B, de vendas de alto ticket, aquele modelo antigo de vendedor vive de variável, a gente consegue remunerar agressivo, mas o que é o remunerar agressivo? Né? Quanto que você está pagando, qual que é o histórico de ganho nessa empresa, para ver se de fato o OTE, né, a média de ganhos somada fixa e variável, ela gera uma competitividade no mercado. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um vendedor, mas que tipo de vendedor? Isso é muito importante, porque existe uma diferença brutal entre os tipos de vendedores. Né? Uma coisa é um vendedor que trabalha um ticket mais baixo, um produto mais consolidado, então ele é um closer que recebe muito mais leads do pré-vendas, o closer que trabalha tendo que fechar mais rápido, porque o ciclo de vendas é muito mais curto, ele trabalha com um volume de oportunidades muito maiores do que um account executive, um profissional que tem que prospectar, que precisa mapear mercado, território. Então, são 2 tipos de profissional que muda drasticamente o tipo de cliente, o ciclo. Né? Então, imagino que muita gente que está aqui na live já conhece esses termos, já tem a ciência mínima sobre essa diferença conceitual entre um vendedor sênior de grandes contas, né, e um profissional comercial que está focado em bater meta semanal, que está trazendo oportunidades de ciclo curto. Então, aqui impacta bastante na grana. Né? Então, estamos falando aqui, por exemplo, né, de um vendedor numa empresa pequena ganhar aí entre 6 a 8 mil quando ele já faz o ciclo completo, né? E um SDR chegando a ganhar 6 mil. Então, aqui a gente vai entrar um pouco mais no detalhe mais na frente, mas trazendo uma visão bem resumida aqui, inicial temos uma régua mais alta, tanto nas contratações quanto da expectativa dos candidatos. Né? Então, agora, cada vez mais os candidatos com mais também, diria assim, requisitos para mudar de empresa, avaliando melhor, porque sabem que também do outro lado tem alguém escolhendo muito bem. Né? Então, Cordovez, queria te puxar um pouquinho para comentar um pouco da tua percepção ao longo desses anos sobre esses números de salário, né? Como que tu enxerga esse aumento de salário e quando que tu começou a perceber que esse mercado estava inflacionando? Qual que é a tua percepção sobre? Legal, cara. Acho que aqui, Gustavo, tem dois pontos importantes. Óbvio, tem inflação, então jogou esses preços, esses salários naturalmente para cima. E sabe qual que é o ponto contra-intuitivo? Alguém pode pensar, mas Cordovez, Gustavo, se aumentou a competição, se tem muito mais vendedor do que antigamente os vendedores da MeTime, eles tinham um perfil, eles estavam fazendo inside sales pela primeira vez, etc. Agora, lá em 16, quando começou o Cast for Close, MeTime e tudo, agora tem pessoas que estão desde 2016 fazendo inside sales e muito bem, obrigado, não querem nem ser gerentes comerciais. Então, por vez, se tem muito mais e a competição é muito maior, os salários, não vou dizer
deveriam ser menores, lei de oferta e demanda, mas não deveria crescer mais devagar? E qual que é a diferença aqui, Gustavão? Eu não sei quantos de vocês leram o livro da cultura do Netflix, ele fala muito sobre isso e eu nunca tinha refletido até ler o livro. Existem trabalhos aritméticos e existem trabalhos exponenciais. O trabalho do marqueteiro, do vendedor, da vendedora, enfim, ele é exponencial. Vamos supor que eu abro uma empresa de piscinas aqui, Gustavão, aqui em Floripa. Eu não vou conseguir limpar 100 vezes o número de piscinas que eu limpo hoje, mesmo vendendo, né, super bem. Então, ele é um trabalho aritmético, ok? Um vendedor incrível, ele consegue entregar 100 vezes, vamos supor, um vendedor incrível, enterprise, ele consegue entregar 100 vezes o resultado da tua empresa do que um vendedor júnior SMB. Porque o trabalho ele é intelectual e exponencial. Se bem preparado, o talento cobra mais, e é o que está ali, maior competição por bons vendedores. Quando o mercado é muito competitivo, o ótimo vendedor sabe que a régua é muito baixa e ele cobra mais, porque ele tem track record para mostrar e dizer assim, ó, eu entro por tanto. Então, eu sei que lei de oferta e demanda, ela é instintiva no sentido de, ela é intuitiva de, se tem muita oferta, o preço cai, mas isso serve para aço, banana, bens de consumo. Para um vendedor que entrega um resultado exponencial, essa não necessariamente é uma verdade, porque tem o componente performance, certo? Então, para mim é uma naturalidade a gente ver esse aumento, porque, a técnica melhorou muito, certo? A quantidade de empresas para treinar bons vendedores aumentou demais. O mercado evoluiu, está muito mais maduro, então esses profissionais conseguem entregar mais resultado e comprovando a MRR, eles podem pedir mais, é uma lei de esforço aqui. Então é assim que eu vejo o mercado, sabe? Não necessariamente mais competição derruba o preço desses profissionais, porque, de novo, a entrega é exponencial, ele não é uma matéria-prima, não é aço, não é combustível, enfim, é um ser humano que entrega muito mais do que o outro, e aí, naturalmente, o salário que ele cobra para entrar e essa movimentação só fica mais evidente, sabe? Total. Eu acho que um ponto também interessante de comentar, apesar que ainda estamos no início da era do vibe coding, mas de toda forma, eu acho que com o mercado estando cada vez mais aberto a desenvolver produtos de forma mais rápida, fácil e barata, isso gera, de certa forma, uma competição maior ainda dentro do comercial, porque é a máxima, né? Bom, quem tem o cliente, quem tem o canal, quem tem a autoridade, então o comercial ganha um peso maior, ainda mais dentro do segmento de tecnologia, né? Onde produto é importantíssimo, né? Óbvio que no final das contas o que vai parar de pé é modelo de negócio e produto, precificação, mas o relacionamento é o que abre portas, é o que sustenta. Eu acho que isso também acaba num mundo de venda relacional e enterprise, de serviços, impacta muito tu ter um profissional de ponta e querer trazer gente mais sênior para a tua operação, né? Então, inteligência vale muito. Beleza, vamos avançar aqui então, e aí depois... Pessoal, um ponto bem importante aqui, claro, a gente lançou a pesquisa no link que está aqui nos comentários, e eu estou vendo várias pessoas baixando aqui durante a live, bem legal. Importante dizer que a gente não vai ler a pesquisa inteira aqui na live, tá? Então, a ideia é compartilhar o material para vocês poderem ver como apoio durante a live e depois. Isso não só agora, mas assim como, por exemplo, o material do Cordovez foi durante muito tempo um apoio para eu montar as minhas operações e pensar no pipeline das minhas equipes, de alguma forma isso virá um material de apoio também para conversar com a diretoria, conversar com sócios, conversar com o chefe, todos esses pontos são realmente válidos e esse é o intuito principal aí do material. Mas aqui a gente está trazendo alguns insights específicos sobre a pesquisa, que é um material mais aprofundado, e aí depois cada um dá uma lida, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, falando da geografia e a distribuição de salários e faixas salariais por estado e cargo, tá? Então, obviamente, né, ainda Sudeste em primeiro lugar com relação à remuneração, e aí o Sul assumindo o segundo lugar, vindo com Centro-Oeste, Nordeste e Norte em termos de bases salariais. Então, Nordeste e Norte
relatam 20% a 30% de remuneração abaixo do Sudeste nas mesmas funções e portes. Então, não vou entrar nos motivos geográficos, políticos disso, apenas os motivos estatísticos relatados pelos nossos candidatos, contratantes, e a gente percebe também, conversando, atendendo empresas, que existe essa diferença, o dado apenas está informando aquilo que a gente já vem constatando. Então, trazendo aqui, eu vou dar uma passada nesses números que eu acho que é legal, né? Então, falando especificamente de um closer, né? Estava citando ali antes, quando eu vi sobre a diferença de um closer com account executive, né? Então, o account executive costuma demorar uns 3 a 6 meses para comissionar. E ele tem um ciclo de vendas, né, mais longo e tudo mais. Então, o closer tem um fixo mais baixo, porém, uma remuneração variável mais rápida e, às vezes, mais exponencial. Então, aqui falando de um cargo de closer no Sudeste, hoje como base 5 a 7 mil, isso aqui seria uma média ou mediana, agora não vou acertar, então não vou arriscar uma das duas, a fonte do critério da pesquisa, desse dado específico, mas a gente entende que aqui seriam diferentes senioridades, né? Então aqui 5 a 7 mil. Por quê? Porque dificilmente tem um closer sênior, né? Existe closer sênior, lógico, mas em muitos casos esse vendedor sênior já se posicionaria como um account executive, então aqui já é um cargo de nível pleno, júnior para pleno, em alguns casos sênior. Então no Sudeste 5 a 7, no Sul relatado entre 4.800 e 6.500, no Centro-Oeste 4.500 a 6, 4 a 5.800 no Nordeste, 3.8 a 5.5 no Norte. O account executive relatado aqui no Sudeste, 8 a 12, isso pode ser mais, né? Então, temos vários casos de mais, mas, porém, realmente, a grande fatia está dentro dessa faixa. E aí, quando a gente pega, por exemplo, especialistas, né? Pô, vamos fazer um caso bem clássico aqui de vendas. Pô, beleza, então, a pesquisa da Sales Hunter falou que de 8 a 12 eu consigo contratar um account executive no Sul. Ok, é verdade. Então, beleza, 8 é possível, vou abrir minha vaga com 8. Ok. Gustavo, a minha vaga é um account executive enterprise que tenha relacionamento em banking as a service e que seja sênior e que tenha, que nem eu ouvi esses dias, que tenha uma média de 4 anos nas empresas que trabalhou. Aí eu dizer assim, pô, aí tu me arrombas, né? Como diria o bom manezinho, fica complicado. Porque precisa ter não só uma projeção de variável, mas entender que existe essa rampagem. Então, para ter competitividade e tirar um account executive de uma empresa, tem que entender quanto ele está comissionando, precisa entender qual que é esse modelo de comissão desse account executive, porque às vezes ele ganha 8, 10 numa empresa, mas ele tem 50 mil de comissão, né? Depende muito dessa empresa. Então, é importante entender esses fatores aqui dentro da pesquisa. No Sul, um account executive pode ganhar entre 7,5 e 11, 7 a 10 no Centro-Oeste, 6 a 9 no Nordeste, 5,8 a 8,5 no Norte. O Sales Manager, aqui o Sales Manager seria um coordenador a gerente de vendas, tá? Então, aqui misturando as duas funções, que seriam cargos de cunho tático e operacional dentro da estrutura de gestão comercial. Acompanhar daily, pipe review, call, metas, headcount, treinamento. Desculpa. Então, o Sudeste relatado 12 a 18K, no Sul 11 a 16 mil para um Sales Manager, no Centro-Oeste 11 a 15 mil, no Nordeste 10,5 a 15, no Norte 10 a 14. E um Head de vendas, esse aqui também está sendo contabilizado, considerado uma faixa entre um gerente até diretoria. Então, não assustem se, por exemplo, eu sou o Head de vendas e eu ganho 10 mil. Meu Deus, estão me avacalhando aqui. Espera aí, veja bem, isso aqui está considerando também a diretoria e seria numa senioridade de gerente sênior. Muitas vezes, você pode ser um nível de sales manager, contratado como head, e a sua empresa ser pequena. Na pesquisa, a gente traz esse dado. Você vai ver que não está fora. Na verdade, é a configuração da vaga da tua empresa. Importante entender e saber posicionar certinho cada caixinha para poder precificar a remuneração, entender se está em linha ou não, ou quão distante está das faixas do mercado. Então, aqui, um head de vendas, né? Então, 20 a 28 mil, remuneração, por exemplo, de um CRO, de um diretor comercial, de um CRO hoje,
as vagas que a gente trabalha, algumas posições que a gente tem, elas giram entre 28 e 40 mil de salário fixo, mais remuneração de bonificação anual. Então, são as vagas mais altas que passam pela Sales Hunter, muitas vezes são essas. Vagas de CRO, né, de VP comercial, então, são posições de altíssima remuneração. No Sul, 18 a 25, aqui também no Centro-Oeste, Nordeste e Norte, 16 a 22, 23. Então, aqui trazendo uma visão rápida, depois na pesquisa vocês vão ter acesso a isso destrinchado um pouco melhor, por categorias, então vocês vão conseguir ver um pouco mais de acordo com o tamanho de empresa também, então isso vai trazer uma visão super bacana sobre essa distinção. Eu queria, depois de passar esses pontos, que eu acho que essa tabela valia a pena dar uma lida, por ser algo bem importante e relevante para o mercado, e deixar um tempinho na tela para, enfim, imagino que tem algumas pessoas aí tirando foto, printando, aquela coisa toda de mandando para o colega, pô, olha só, tal, então eu espero que sim. Eu queria convocar o Cordovez, já que eu já trouxe aqui os números, se especificamente aqui sobre a evolução disso ao longo do tempo, né? Eu acho que já comentei bastante aqui dos números, mas, Cordovez, teve alguma dessas funções que te chamou a atenção ao longo desses 5, 10 anos e que a remuneração teve um progresso acima do que tu imaginava, ou algum cargo que talvez para ti te chamou a atenção de ter progredido muito a remuneração, ou que tu já achava que, se fosse apostar, tu apostaria que era um cargo que iria crescer em remuneração, e por quê? Não, Gustavão, sabe que olhando para essa tabela como um todo, nenhuma dessas faixas me surpreendeu assim, tá? O que é legal ver é que todos os salários, eles evoluíram de 22 para cá, desde que a gente olhou para SDRs e vendedores. Leia-se closers ou account executives, tá? Mas acho que a maré subiu para todos os cargos, tá? O que eu gosto de olhar para esse tipo de tabela aqui, Gustavão, é fazer uma proporcionalidade. De 2021, 2022, aquele mundo pandêmico de máscara e era totalmente remoto, para 26, híbrido / presencial, voltando 100% presencial às empresas, independente disso, da modalidade que a sua empresa escolheu, um ponto que eu gostaria de trazer e a gente sempre faz isso no MeTime, nós continuamos remotos, tá? MeTime 100% remoto. Uma coisa que a gente sempre fazia era esse fator de proporcionalidade. Então, a dica rápida para você aqui. Pega o ponto médio de cada uma dessas faixas e faz 1.2, 1.3, divide o maior valor pelo menor. Então, vamos supor, MeTime está em Floripa, considerada em Floripa, nascemos aqui com sede, eu vou contratar um account executive em São Paulo. Então, eu vou pegar esse ponto central de 10 e vou diminuir pelo ponto central 9, alguma coisa ali, né? Entre os 7,5 e 11. Vai dar alguma coisa ao redor de 15, 20%? Ótimo. Então, se a minha vaga está anunciada, a minha posição está anunciada X e surgiu um candidato de São Paulo, eu sei que esse fator, essa divisão Sudeste-Sul, precisa ser aplicada no salário aqui para eu começar a pensar em trazer essa pessoa. Então, o Gustavão deu um exemplo muito mais robusto aqui, né, de um engenheiro mais sênior, banking as a service, nichado e tudo mais. E você começa com isso que eu estou te dizendo, de proporcionalidade, pega o ponto médio do Sudeste para o Sul, do Sudeste para o Centro-Oeste, se você estiver baseado em Goiânia, vamos supor assim, e aí você faz essa proporcionalidade e começa a levar em conta essas particularidades para ajustar o teu salário. Então, a gente hoje consegue concorrer com o Brasil e algumas posições, tipo desenvolvedor a nível de mundo, por que não a gente fazer essa proporcionalidade de ser justo? Porque senão tu é carta fora da mesa, certo? Se a pessoa mora em São Paulo, você não está disposto a ter um salário competitivo para São Paulo, nem entra na entrevista. Então, acho que aqui vale a gente ter essa flexibilidade na hora de adaptar a nossa vaga, porque se você entrar em flexível e dizer eu sou uma empresa de Florianópolis, eu vou pagar como Florianópolis, você não consegue sentar na mesa com essa vendedora, com esse head de vendas, porque não é competitivo o suficiente, sabe? Eu acho que as empresas têm que ter essa fluidez
de entender que se a pessoa está no Sudeste, ela tem mais gastos, os custos de moradia e tudo mais são estatisticamente maiores, os salários também. Para estar competitivo lá, você precisa fazer esse ajuste. E uma forma simples de olhar para uma tabela assim, Gustavão, e não se intimidar pega os 2 pontos médios, divide um pelo outro, aplica isso no salário que você está oferecendo. Já é um primeiro racional para ser competitivo, e aí sim começa a descobrir quantos anos a pessoa tem de experiência, mas muito mais do que isso, o que ela entregou, quais são os cases que ela construiu, se ela já vendeu no teu mercado, teu ticket médio, especialmente o teu ticket médio, e aí tu começa a açucarar essa proposta para ser competitivo, sabe? Maravilha, isso aí foi uma aula, hein, pessoal? For free. Show de bola, gostei bastante dos comentários e espero que vocês tenham acompanhado essa narrativa aqui do Cordovez e também acompanhado junto com esses dados que estão sendo apresentados aqui, que acho que isso diz muito sobre como a gente deve se posicionar na hora de pensar na estratégia de remuneração do time, não só na contratação, mas de como que esse time deve estar posicionado perante a tua estrutura comercial. Maravilha, show de bola, gente. Vamos lá. Agora, vamos avançar um pouquinho sobre modelos de comissão. Então, aqui falando também da sofisticação dos modelos, né? Então, antes a gente tinha percebido um pouco mais de predominância de modelos sobre percentual de venda puramente, sem destrinchar isso em critérios mais claros, olhando o todo, para ficar uma relação ganha-ganha entre a empresa e os vendedores, né? Então, agora, a gente mapeou aqui alguns caminhos, né, de estruturar isso. Então, o que a gente percebeu foi mais respondido, foi em 2026, na nossa pesquisa, foi receita total do contrato. Então, claro que o contrato depende muito de como que vai ser pago e também a duração desse contrato, mas a ideia é que premie o vendedor pelo tamanho do contrato, né? Então, isso continua sendo o primeiro motivo mais predominante. Na sequência, a gente percebeu o MRR, então premiar em cima do MRR. Claro que, principalmente para empresas que têm um ticket um pouco mais baixo, a venda mais dinâmica, as empresas preferem pagar em cima do MRR do primeiro mês, né, do início, para justamente dar um valor mais alto na entrada e essa pessoa não ficar com a carteira acumulada, sendo que o foco dele é só vender e não atender aqueles clientes. Então, a percepção é de que o MRR é adotado pela empresa do ticket mais baixo, enquanto a receita total do contrato, principalmente para quem faz vendas de ciclo muito longo. Então, imagina ficar meses lá no cliente, ele, sei lá, performar mal nos primeiros 2 meses na conta e comissionar mal o vendedor, jogar fora o esforço dele, né? Então, ou ter uma renovação na sequência e aí não está dentro do escopo do vendedor e, enfim, muitas coisas podem acontecer, né, essa passagem de bastão. Na sequência, o valor fixo por venda. Então, isso aqui, quando, eventualmente, também o valor é muito baixo do plano, não tem uma margem para oferecer um preço muito alto de comissão, então, tu estabelece um teto em cima disso, um valor fixo por venda. Em cima do ARR, né, então, o tamanho do contrato anual, muitas vezes o contrato pode ser maior, mas dentro daquele ano, a somatória é X, então 31% relatam pagar comissão em cima do primeiro ano de faturamento daquele cliente, e 18% relata pagar em cima de margem. Então, isso aqui é mais complexo, porque isso depende de outras áreas colaborando e ajudando nessa conta, e alguns critérios podem ser, de alguma forma, não digo subjetivos, mas questionáveis, porque até que ponto, quais são os centros de custo, até que ponto vem as responsabilidades de cada área, de cada indivíduo, nessa conta de margem, tudo mais, mas é onde tu consegue realmente garantir que o teu vendedor não vai dar desconto, né? Que é um problema crítico, muitas vezes engolir a margem da venda, então, mas é mais difícil de operacionalizar, né? Então, é verdade, muitos adotam o MRR. O Jefferson Tadeu está comentando aqui. O MRR, para quem trabalha com SaaS, para quem trabalhou com SaaS de tickets middle, né, empresas middle market, eu acho que o que mais foi, principalmente em um momento onde o churn ainda era uma coisa a ser conhecida, né, health score, como manter clientes, tudo mais, acho que nesse momento de churn, pagar em cima de MRR, que é onde muitas vezes cancela a comissão
se esse cliente churn, né, dá churn no meio do caminho, foi o modelo mais adotado que a gente percebia, né? Então, ainda é uma coisa bem comum. Alguém quer trazer algum ponto sobre isso? Senão, vou perguntar se o Cordovez tem algum acréscimo aqui. Acho que não. Beleza. Vamos lá, então. Cordovez quer apontar alguma coisa? Senão eu já vou seguir para a próxima aqui. Claro, rapidamente. Se você somar, dá muito mais do que 100%, ou seja, as empresas adotam mais de um modelo, certo? Então, por isso que as respostas elas não são excludentes. Isso é o primeiro ponto importante de olhar um gráfico, né? A sanidade aqui dos dados, não vamos interpretar mal, não. Esses gráficos não. Essa é uma resposta de múltipla escolha. O ponto que eu quero trazer aqui especialmente por ser uma resposta de múltipla escolha e as empresas sofisticarem, múltiplos critérios conviverem na mesma operação, como diz a legenda do gráfico, o corte acidental, usando essa faca aí, seria a complexidade. Existem estudos que mostram que a remuneração variável é o principal drive de performance em vendas. É por isso que comissionamento é tão importante no mundo comercial. Porém, se a comissão é complexa e o vendedor não sabe quanto ele vai ganhar, ele desacelera, ele se desmotiva. Então, o cuidado que eu dou para as empresas nesse momento aqui se essa sofisticação traz confusão junto, é uma perda. Então, é muito mais fácil simplificar para o vendedor um modelo onde ele olha o MRR e fala, beleza, se ninguém sair em 3 meses, está aqui a minha comissão. É muito mais fácil dele puxar esse comissionamento e ver o valor do contrato ali no CRM, já fazer uma multiplicação de comissionamento e falar, nossa, se esse deal entrar... Isso é muito mais fácil, tangível para o vendedor e ajuda em termos de motivação e drive e busca de performance, de resultado, do que um modelo onde o cara fala, nossa, velho, peraí, Gustavão, receita do contrato, mas se o cara sair em 6 meses é isso, pode cair, e se eu der desconto... Percebe que o vendedor não tem a menor ideia do quanto vai entrar. Ele fica cego, né? Ele fica cego. E isso é um fator que faz a pessoa se desmotivar, porque ela não sabe o que vai entrar. Então, acho que esse é o cuidado, sabe? Ao se trazer modelos mais sofisticados, você não pode trazer confusão junto de quanto o vendedor vai ganhar. Você pode dar acelerador, né? Objeto dos próximos, sem spoilers aqui, mas, de novo, se você traz confusão, você traz desaceleração. É isso aí, maravilha. É como um pitch para investidor, né? Se for confuso em 1-2 minutos, não vai comprar, né? A comissão tem que ser algo natural, simples. Tu pode ter fatores, critérios, né? Enfim, de punição da comissão por cancelamentos e coisas, mas tem que ser uma coisa simples de entender, né? Sem dúvidas. Vamos lá. Vamos em frente aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre distribuição de fixo e variável, que são um tema super assim, relevante, que muita gente nos pergunta, e é um tema de discussão com os nossos clientes também, sobre quanto de comissão dentro dessa remuneração total do profissional. Qual é a média que o mercado está praticando? Então, para não ter, muitas vezes, um exagero, né, diria assim, ou tanto para cima quanto para baixo, a pesquisa ajuda muito nesse sentido. Então, aqui, trazendo um pouco para vocês, né? Um profissional de pré-vendas, ele não tem uma remuneração variável ultra agressiva, e um dos principais motivos, na maioria dos casos, não só por ele não fechar a venda, mas sim para que ele tenha estímulo de virar vendedor. Então, ele não tem a mesma comissão de vendas. Aqui a gente está falando de uma participação entre 1/4 e até 40% do seu salário total em termos de variável. Então, um pré-vendedor que ganha 4 mil, vai ter R$1.000 de variável, né? Por exemplo, assim, seria uma ideia de remuneração variável de um profissional de pré-vendas.
enquanto um closer vai ter até metade da sua remuneração, né? Ou seja, conseguir dobrar o seu salário batendo meta, que é o que a gente mais vê. Então, uma meta agressiva, bate a meta, dobra o teu fixo, um fixo um pouco mais baixo, porém, né, com operação de giro, dinâmica. E aqui, em muitos casos, a gente vê que isso aqui é só uma estimativa do OTE. O OTE, lembrando, não é o máximo que pode ganhar. O OTE é o quanto ganha, o on-target earning é o quanto ganha batendo 100% da meta. Mas aí uma empresa que tem realmente incentivo para os vendedores continuarem crescendo e performando, ela cria gatilhos de super meta, ela cria outros tipos de incentivo para os top performers, né, para os outliers da operação. Então, mas essa é uma média de ganhos. Então, conseguir ter dobrar o seu fixo batendo a meta. O account executive, que já seria um profissional que ele vai ter uma rampagem um pouco mais longa, desenvolvimento de pipeline, um ciclo de vendas um pouco mais longo, que muitas vezes, cada vez mais ele tem que prospectar, né? Então, sempre teve, mas para mim não é inconcebível, né, um profissional sênior de vendas de ticket alto que não prospecta ou que acha que isso não faz parte da sua função. Isso faz parte da sua função e muitas vezes é isso que vai determinar o sucesso dessa remuneração variável, né? Então, ele tem aqui 45% a 60%. E aí, por que 60%? Então, o fixo é baixo, a comissão é alta. Não é isso. É que em vendas mais enterprise, tickets mais altos, a chance de ganhar comissões muito expressivas, tem gente que faz a vida patrimônio como account executive em empresa de tecnologia. Então, é por isso que tem esse peso na remuneração variável. Em casos mais elevados, né, isso inclusive em termos de bonificações, né, e outras premiações que acabam entrando nessa conta. O Sales Manager já tem um passo atrás, né, então em termos de variável, ele tem um fixo mais alto do que a sua variável, um coordenador, um gerente, para diminuir o conflito de interesse, muitas vezes, com a equipe, diminuir o foco desse coordenador em fazer coisas individuais, desse gerente em fazer coisas que privilegiam ele, e sim direcionar isso para a equipe. Enquanto o diretor comercial é interessante, né? Porque, na verdade, o diretor comercial ele representa esse percentual, e eu fui atrás para tentar entender um pouco melhor desse percentual, porque ele ficou discrepante para mim, Diegão. Foi o seguinte, cara, mas eu sempre digo diferente, o diretor comercial não tem uma comissão agressiva, porque ele tem que estar focado no longo prazo. Então, ele tem OKRs e métricas de médio e longo prazo, para que ele possa pensar numa estratégia. Afinal, um diretor dirige, né? Ele precisa olhar para frente na empresa. Uhum. Por que está tão alto? E aí, entendendo a conta, e aí a minha... né, passando aqui para o Diegão também, se ele quiser comentar um pouquinho desse slide, que é o seguinte... O peso dessa remuneração está bem atrelada com bonificações anuais, né? Bonificações cada vez mais agressivas em termos de resultados altamente escalados. Então, a gente vê, por exemplo, em casos de um diretor que ganha uma remuneração fixa alta, não tem uma comissão mensal, mas tem um bônus ou trimestral, semestral ou até anual. Às vezes o cara, né, a pessoa chega lá, bate uma meta acima da expectativa e ela coloca 10 salários no bolso, 8 salários no bolso. Então, se tu soma esses 8 salários, não estou dizendo que é um padrão agora toda empresa pagar 8 salários para um diretor, estou falando que existem casos relatados, e não são poucos, de bonificações mais agressivas para diretores que, eventualmente, ou não são sócios, ou estão em caminhos de ser e têm a remuneração fixa variável mais agressiva. Então, somadas essas bonificações, isso pode até gerar um valor diluído no mês mais alto que o salário. Mas lembrando, o diretor comercial, ele precisa sim de uma remuneração agressiva. Hoje a gente tem algumas vagas de diretoria comercial e dificilmente a gente consegue trazer um diretor comercial para quase qualquer região por menos de 25 mil de remuneração, mais incentivos. Então, não é um profissional barato, longe de ser. É um profissional que, com incentivos de longo prazo, ele pode ser bastante representativo nessa conta. Por isso que tem que ser bem escolhido, ele vai custar, ele vai gerar um resultado também que tem que ser proporcional a esse investimento. Antes de ler aqui o segundo slide, queria bater uma bola contigo, Diegão. É isso, Gustavão. Não só o comissionamento, o desenho de premiação mudou, e isso com certeza
infla esse dado. E o que você mencionou é muito diferente você pegar uma pessoa ali, seus manager que está em nível de coordenação, batendo bumbo, fechando o resultado de mês, e um diretor comercial que tem um plano de 3 anos de expansão, de abrir, de internacionalizar e tudo mais. Então, exigem modelos de comissionamento diferentes, e eu acho que você está certo nessa leitura. E, às vezes, esse comissionamento agressivo dá esse limiar um pouco mais alto, também pelo risco. O dinheiro tem sempre valor no tempo e é atrelado a risco, certo? Como um investimento qualquer. Então, super coerente a remuneração variável do diretor ser maior em função do risco percebido, planos de longo prazo e, claro, responsabilidade assumida sobre toda a operação, né? Normalmente são planos mais de longo prazo, com vesting envolvido, stock option, e com um plano super agressivo em cima dos salários, para que o resultado seja mais esse foco anual, né? Essa leitura mais macro, tá? Então, tá certo, eu tenho a mesma experiência, a mesma leitura aqui, olhando para cargos de diretoria e vice-presidência, né? Maravilha. Esse VP aqui, né? Maravilha, Diegão. Obrigado pela colaboração. Agora falando um pouquinho em termos de camadas adicionais de incentivo. 52% relata ter pelo menos algum tipo de bônus anual ou incentivo no final do ano complementar. Quase 50%, 47% tem um bônus trimestral. Pouco mais de 1/3 tem um acelerador passando da meta. 28% relata receber aí viagens ou premiações específicas de incentivo. E 12% cita stock options, né, ou ações dentro da empresa, através de vesting também, o que é algo bastante interessante, né? Então, a gente vê que, por exemplo, para cargos de entrada isso não faz sentido, né, por vários motivos, mas para funções de diretoria, C-level e até Head of Sales, em alguns cenários, já existem modelos para incentivar no longo prazo esses profissionais. 12% já relata ter esse tipo de contrato, o que torna, obviamente, a dedicação ao trabalho, o modelo de a fidelidade e a entrega num outro patamar, e é o que a gente vem percebendo nessa pesquisa também. Agora eu vou passar para esse próximo slide, né? Então, algumas mudanças. Acho que essas mudanças o Diego acompanhou bastante nesse período, até pela pesquisa, né? Mas a gente teve 2022, entre 2020, uma obrigação, 2022, 21 e 22, uma grande dúvida sobre a adaptação, e acho que agora 25 e 26 vem como um novo momento, onde o que era field sales, que soava como absurdo, não é mais nada absurdo, e sim real, e volta a ter impacto grande em conversões, volta a ter impacto grande em diminuição de ciclo de vendas, em tomada de decisão de fornecedores de confiança, obviamente que CAC, despesas, né, tempo do vendedor e todo, né, qualificação de leads, tudo isso são coisas irreversíveis. Então, a gente percebe um aumento nas questões de coerência e eficiência, né? Então, antes, beleza, vou botar vendedor, botar SDR para prospectar, porque é barato, vamos lá, vamos encher de SDR. E depois de muita gente contratar pessoas de qualquer jeito, contratar sem analisar o contexto, não só de cultura e comportamento, mas muitas vezes de fit técnico mesmo, né? Então, eu gosto de usar um exemplo, que é preciso contratar um vendedor de maquininha, um vendedor do mercado financeiro. Ah, legal, mas é para vender a maquininha de cartão na padaria ou é para vender o sistema de segurança do Banco Itaú e do Nubank? Os dois são vendedores do mercado financeiro, né? Agora, um potencialmente ganha 200 vezes mais que o outro, e aí o tipo de venda é completamente diferente, provavelmente tem realidades muito, muito distintas. Então, eu acho que olhando o progresso das operações, né, e a retomada de trabalho híbrido, de field sales, ao mesmo tempo o enfoque em eficiência, em contratar menos e com mais qualidade, traz uma necessidade maior de especialização do hunting, da seleção de pessoas, voltado para encurtar o caminho. Então,
a gente percebe um pouco menos de vagas apostando somente, diria assim, em potencial em soft skills, né? Operações de produtos nichados, cada vez mais querendo profissionais com mais bagagem, não tanto pela carteira, mas sim pelo conhecimento da persona e por ter experiência em cima do mesmo ticket, como tu bem apontou, né, Cordovez? Por mais que não seja uma regra, mas eu gosto de tratar como uma regra com algumas exceções, né? Que é quanto mais caro, mais difícil de vender. Não estou falando de commodities, falando de coisas, mas em geral, quanto mais dinheiro envolvido na mesa, mais complexa é a venda, mais tomadores de decisão, mais barreiras tem para aprovar o investimento ou politicagem envolvida, né? Então, eu acho que para empresas que têm produtos de ticket mais alto, cada vez apostando menos em profissionais de vendas mais baratos que não dão resultado, encher de gente, porque isso dá custo de enablement, isso dá custo de métricas, de ops, custo de estressar a liderança e tentar trazer gente mais qualificada, e acho que isso impacta nos salários. Então, talvez antes o pessoal vinha, eu quero 10 pessoas de 2 mil, agora talvez eu queira 5 pessoas de 4 mil de salário para tentar gerar mais resultado, ter menos camada de gestão. Então, essa é a minha percepção aqui sobre um pouco dessa coerência e eficiência dentro do mercado desses 4 anos, Cordovez. Sabe, você lembra o que aconteceu em 2022? Os mercados derreteram, os investidores de capital de risco, os venture capital, seguraram o investimento, e de 2022 para frente, a gente teve vários layoffs nesse ano de 22, especialmente no mundo SaaS, software como serviço, e puxado por outros setores depois, a pressão por eficiência é absurda. E hoje em dia você vê investidores com muito mais tese de eu vou investir em um negócio sustentável do que aquela loucuragem que era 2021, capital super amplo, vasto e disponível, contrata um monte de gente, e aí o foco era precisa ter processo para isso aqui não virar um circo, né? E agora, onde você tem uma pressão por capital escasso, renda fixa dá 15% ano no Brasil, então é uma opção de investimento muito mais segura e menos arriscada. Ou seja, o que o empreendedor precisa fazer? Mostrar eficiência? Não é opcional mais, ainda mais com IA. Então você vê a IA empurrando profissionais, a seniorização de profissionais, então, você não vê muito mais times abundantes e cheios de júniors, tem muito mais sênior pilotando IA com alguns júniors do que aqueles times numerosos, porque o capital é escasso e a pressão por eficiência operacional é maior, como nunca. Surgindo IA, então, isso vira regra. E aqui só os paranoicos sobrevivem. Então, você precisa arquitetar a sua receita para que ela seja... para que pare de pé o negócio, tá? Então, isso é cada vez mais uma verdade. Então, não só o mercado amadureceu, mas o capital é muito mais escasso e a pressão por eficiência operacional é muito maior. Agora, ter uma cadência de prospecção, um CRM bem preenchido, não é conversa mais. Isso é conversa de 2022. Hoje é necessidade, porque sem isso se quebra. E quebra rápido, certo? Então, não é que o que está ali na caixinha 2022 deixou de ser importante, né? Tentativa de contato, a ter STR ou não, cadência comercial. Isso é regra, não se vive mais sem isso hoje, porque o capital está menos disponível, a empresa precisa ser mais eficiente, e agora engenharia de receita é uma disciplina que toda pessoa no comercial precisa... Liderança, ok. Precisa pensar. Significa Unit Economics. Quantas vezes o salário do meu vendedor ele se traz com os negócios que ele fecha, certo? Qual que é a receita? Quanto tempo ele leva para se pagar? Pressão por ramp-up. Toda essa análise e esse dimensionamento de máquina é muito mais importante agora por pressão de capital e dificuldade de crescimento, certo? Darwin, forçando a gente a evoluir, só continua. E isso é ótimo, tá? Para quem pensa que eu fico frustrado com as empresas contratarem menos em lote, eu não fico, não. Na verdade, sempre foi uma visão minha, e eu dizia isso para o cliente, né? Eu acho que deve se contratar
menos gente com mais qualidade, né, nos casos em que faz sentido, e depois que tu conseguir realmente, assim, playbookar a tua área, ter um histórico maior, daí tu pode trazer uma pessoa mais júnior, mas não sair contratando pessoas de qualquer jeito, qualquer senioridade para executar, né? Então, e até o pessoal está comentando aqui, né, sobre, enfim, sistemas, tecnologia, não adianta, né? A gente precisa amadurecer mais as IAs e as ferramentas do mercado disponíveis realmente já nacionalmente, mas tem um caminho claro para melhorar muito esse processo, né, de contatos iniciais, de conexão aí com os clientes. Então, é algo que a gente vai ver aí, acompanhar nos próximos passos. Beleza, vamos lá, encaminhando aí para o final. Pessoal, quem tiver perguntas, já vai começando a colocar aqui, que a gente está indo para nossa últimos momentos. Agora, a gente vai falar sobre algumas conclusões, né? Então, próximo salto, né, será estrutural, não só tecnológico. Acho que muitas ferramentas foram lançadas, muitas iniciativas, mas acho que realmente as empresas conseguirem entender melhor onde elas se encaixam, como elas vendem, qual que é o modelo de go-to-market, como ela vai fazer growth, né, e não sair criando estratégias porque viu que uma empresa faz ou porque acha que a sua empresa ela é parecida com outra empresa, que na verdade, quando você vai olhar os critérios, né, colocar no papel, não bate, não é a mesma forma de adquirir cliente, não vai cobrar o mesmo preço, teu canal de venda não tem o mesmo caminho que essa empresa que tu pegou de referência. Então, acho que são, né, antes de mexer no salário, não sair mexendo aqui, aumentando, diminuindo, rever essa arquitetura, né? Então, beleza, como é que são meus leads, qual que é o meu ciclo estimado, qual que é a senioridade que eu preciso, se eu consigo gerar leads ou se eu preciso de alguém que levante leads do zero ou que faça relacionamento no mercado, para daí se entender, pô, eu preciso de um account executive sênior especialista, ou não, preciso de um vendedor, um vendedor que consegue lidar com tickets mais baixos, então eu consigo pagar um salário mais compatível com a minha realidade. O difícil aqui é contratar um sênior, né, um account sênior com um salário de um closer, numa esperança de que a variável é agressiva. A gente está vendo aqui, né, muitos exemplos de empresas que já têm um potencial ali de mais do que dobrar o salário na variável. Então, como que eu me diferencio no mercado, né, entendendo bem o que eu preciso, né? Então, variável crescendo com previsibilidade, né? Então, criar um modelo de variável que realmente estimule a equipe comercial. Diria assim, um vendedor que ganha, vou chutar aqui um valor qualquer, um vendedor que ganha R$5.000 de salário, se o máximo que ele pode ganhar é R$1.000 no mês de comissão, essa pessoa vai deitar no sofá tranquila com seus 5.000 e não vai gerar o resultado que ela poderia. Então, a empresa, para dizer que tem comissão agressiva, ela pelo menos agora no mercado precisa apontar ali uma possibilidade de fazer mais 70% a 100% do seu salário atingindo metas. Mas a gente tem um histórico aqui, a gente não consegue ser tão agressivo na comissão historicamente. Será que a meta não pode aumentar? Ou então os gatilhos para quem supera essas metas não pode aumentar? Para que você consiga ter uma previsibilidade e essa pessoa consiga ficar na operação, né? Porque é claro que não dá para dizer que, todo mês eu vou ganhar tal comissão. É impossível apontar isso. Comissão não é salário, importante destacar, né? Tem muita gente que chega em processo seletivo, até com a sales, e fala, eu ganho tanto. Tá, mas ganhar é diferente, né? Ter recebido é uma coisa, ganhar é outra, diria assim. Então, não dá para a gente somar todos os meses de outliers de variável como se aquilo fosse a nossa remuneração padrão. Em alguns casos, a gente teve um acúmulo de clientes, teve um cliente fora do padrão que pagou uma comissão muito alta. É importante a gente saber se posicionar na hora de um processo seletivo ou até na hora de se valorizar no mercado para não superestimar. Então, não dá para sair com toda a variável que eu tinha na outra empresa. Eu converso, às vezes, com candidatos. Essa semana eu conversei com um candidato excepcional. O cara estava, acho que 9 anos numa empresa de super case de sucesso e ele é excelente, né? Um excelente candidato. Mas ele vinha de um histórico de ganhos gigantesco da empresa dele e aí eu falei para ele, cara, tô torcendo muito para tu conseguir, mas é importante tu pegar o que é fixo, o que é variável e entender que
para conquistar essa variável, provavelmente tu precisa de alguns anos de carteira e rampagem num outro player, então é uma construção, tudo isso são pontos que a gente acaba conversando com o mercado, né? E a gente percebe isso na pesquisa também. E o maior risco é a incoerência, né? Então é a gente abrir uma vaga para uma pessoa que precisa prospectar e chamar de SDR, trazer um perfil júnior e aí se frustrar que a pessoa está indo mal, mas na verdade a gente não paga o suficiente, não dá as condições, e isso é o que causa o maior problema no mercado, muitas vezes, né? Contratações erradas ou alocações internamente erradas que geram esse tipo de situação, né? Beleza, então aqui, deixa eu ver se esse era o último, esse era o nosso último slide. Cordovez, queria te chamar aqui para fazer uma última troca, não sei se nesse slide especificamente tu quer trazer algum ponto. Não, eu correndo o risco de ser um marqueteiro muito teaser, assim, eu falo para as pessoas esperarem o último slide, porque esse último slide resume para mim o grande ponto aqui da pesquisa. E a terceira caixinha diz a comissão funciona como um contrato de confiança, e essa incoerência põe tudo por água abaixo. Essa frase ficou comigo. Então, pensem muito bem nesse modelo de comissionamento, não deixem o complexo demais para que os seus vendedores consigam se motivar. E acho que uma das belezas dessa profissão é o teto inexistente, vamos colocar assim, sobre quanto a pessoa pode chegar, e é um contrato mais do que justo, porque ela está entregando um resultado fantástico para a empresa, ela precisa ser até vista e promovida e valorizada. Então, acho que esse é um ponto. Eu não quis ficar, pessoal, esperem o último slide, mas esse último slide é o supra-sumo assim, de um contrato de confiança baseado no comissionamento. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar e comentar essa pesquisa maravilhosa com vocês. Maravilha. Bom, foi uma honra ter recebido a presença do Diego Cordovez aqui com a gente hoje. Pessoal, agradecer muito a todo mundo que participou, todo mundo que comentou. Espero que tenha sido relevante para vocês parar essa horinha com a gente aqui hoje. De verdade, sou muito grato a todo mundo que respondeu, que colaborou, até quem me cobrou aí a entrega da pesquisa. A gente segurou um pouquinho mais para aumentar o número de respostas e tentar trazer um material relevante. Espero que ele seja utilizado durante todo o ano por vocês nas suas operações, né, para que a gente possa cada vez mais levar o mercado para uma forma técnica, uma forma que gera resultado. Então, contratar direito é uma decisão, assim, é o que realmente faz a diferença em operações de vendas relacionais. Então, remunerar vendedor direito, né, entender o tipo de vendedor, é o que faz a contratação sair correta. Então, não só aqui para quem vai ser cliente da Sales Hunter, para quem já é cliente da Sales Hunter, mas para todo mundo, mesmo que seja um segmento um pouco diferente, mas quer ter uma base, como é que esse mercado está, tem curiosidade por tecnologia, por entrar nessa carreira. Hoje, espero que tenha sido um papo valioso. Então, agradecer muito a todo mundo e contem com a gente. Quem estiver precisando aí mudar de carreira ou abrir uma vaga para o seu time, é só acionar a Sales Hunter, e o Cordovez também está disponível aí para quem precisar dos serviços e conhecer um pouco mais. É isso, galera. Brigadão. Valeu, gente. Até mais. Valeu, e até a próxima. Baixem a pesquisa lá. Valeu.